Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Elbor para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.elbor.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Elbor, assim como as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros, e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes o Sr. Roberval Toffoli, CFO, e Marcelo Bonanata, diretor comercial da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberval, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Roberval, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela participação em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026. É um prazer estarmos juntos nesse momento. Participa aqui comigo o nosso diretor comercial Marcelo Bonanata, que conduzirá parte da apresentação e estará disponível para a sessão de perguntas ao final do call. O Henry, nosso presidente, não pôde estar presente hoje, pois está em viagem de negócios ao exterior. Gostaria agora de mencionar alguns destaques do trimestre. Assim como observamos no quarto trimestre do ano passado, esse início de 2026 foi marcado pela continuidade da evolução operacional e financeira da Elbor, refletindo a execução disciplinada da nossa estratégia, a alocação criteriosa de capital e o fortalecimento contínuo do nosso portfólio de empreendimentos. No trimestre, registramos vendas brutas totais de 421 milhões. A participação da Elbor foi de 54%. Em relação aos lançamentos, iniciamos o ano com 2 novos projetos, o Nova Vivere em São Paulo e o Parque Clube Poema em Mogi das Cruzes. Juntos, os empreendimentos somam um VGV líquido de 470 milhões de reais. Outro ponto relevante do trimestre foi a assinatura do Memorando de Entendimentos entre a Cyrela, a Elbor e a ESA 159 Empreendimentos Imobiliários, sociedade da qual detemos participação. O acordo estabelece entendimentos preliminares para uma potencial parceria no desenvolvimento de um empreendimento habitacional enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, no terreno da antiga Sempre Toshiba. Trata-se de uma oportunidade importante de expansão em um segmento com demanda estrutural relevante e que poderá agregar valor ao nosso portfólio futuro. Agora vou passar a palavra ao Marcelo para darmos continuidade à apresentação dos resultados do trimestre. Muito obrigado. Bom dia, Roberval, bom dia a todos. Começando aqui a nossa apresentação de resultados, falando sobre Land Bank. Nosso Land Bank total potencial é de 11,9 bilhões, com uma participação de 72% da Elbor. Parte Elbor, 8,6 bilhões. Como já disse o Roberval, acho que um evento muito importante que fala do nosso Land Bank foi o MOU assinado com a Cyrela para fazer um empreendimento da Minha Casa Minha Vida com um VGV potencial de 1,5 bilhão e venda de 19.195 CEPACs também nessa operação para a Cyrela. É uma operação bem importante, né, Roberval? Sim. E onde a gente entra, nós já tínhamos 2 empreendimentos com a Cury, um no Rio de Janeiro e outro na Zona Leste,
E agora esse empreendimento grande e importante, que a gente vê que o segmento econômico está ganhando potencial, e deixar na mão de quem sabe participar, vamos ter uma participação societária de 30%. Então a gente acha que esse evento é um evento bem importante, principalmente para o nosso Land Bank e, consequentemente, para os produtos que vêm pela frente. A seguir, nós destacamos os 2 lançamentos que nós fizemos no primeiro trimestre, totalizando 470 milhões de reais, com uma participação de 33% da Elbor. O primeiro deles é o Nova Vivere, no Caminhos da Lapa, que é aquele terreno que a gente tem em desenvolvimento já há 10 anos, com parceria com a Tegra, e ainda tem muita coisa para sair. É um dos nossos maiores ativos que nós temos na companhia. Esse VGV de 387 milhões, com uma participação de 18,3% da Elbor. E o outro lançamento foi em Mogi das Cruzes, a primeira fase do Parque Clube Ipoema. Mogi, nossa cidade, Mogi, uma cidade onde a gente consegue desenvolver vários empreendimentos ícones da região, e esse é mais um que a gente era um lugar fabril que nós transformamos em bairro. De César de Souza virou o Ipoema. Esse é o último terreno desta fase, deste empreendimento, desse grande terreno, onde nós saímos na primeira fase com 83 milhões de reais de VGV e vendemos quase 40%. E eu queria destacar que os 2 empreendimentos foram lançados no final do mês de março, tá? Então a gente está aqui pegando as vendas bem no finalzinho do mês de março. No slide seguinte, nós falamos de venda contratada. Nós fechamos o primeiro trimestre, com 420 milhões de VGV total. Tivemos uma queda relativa ao ano passado, do primeiro trimestre do ano passado, onde eu só queria fazer uma parte que no ano passado, esse VGV de 618 milhões estava incluso o lançamento que a Cury fez na Zona Leste, que foram em torno de 200 milhões de VGV de venda. A participação da Elbor era 20%. Então, só para comparar um tri com o outro, mas uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado e uma queda em relação ao último trimestre, ao quarto trimestre, que é uma coisa normal. A gente vê também as vendas por segmento, né? E tomando aí uma forma a maioria dos imóveis em construção e também a fatia do lançamento. No VSO, houve uma queda, nós fechamos um VSO total de 12,4%, havendo uma queda em relação tanto do primeiro trimestre do ano passado como do último trimestre, mas muito em linha do que o mercado hoje está fazendo. Eu acho que a gente está até um pouquinho acima do que a gente está começando a observar da velocidade sobre oferta que o mercado está indicando. E a parte Elbor, nós fechamos um VSO de 10,9%. Indo para o slide seguinte, vamos falar do estoque total. Nosso estoque é em torno de 3 bilhões de reais, com uma concentração na região sudeste. Dividido por categoria, a gente tem a maior faixa em médio alto, depois vem alto, médio e altíssimo padrão. E principalmente, que eu acho que eu queria destacar no slide seguinte, é sobre o nosso estoque de pronto. Primeiro eu queria falar sobre o estoque do legado, que é aquele estoque antigo, desde a época dos distratos, principalmente concentrado em salas comerciais, em unidades hoteleiras, que hoje nós praticamente estamos zerados, estamos bem no final mesmo em relação às unidades do legado, mas de qualquer maneira eu queria falar muito sobre o nosso estoque pronto. O nosso estoque pronto hoje, ele perfaz em torno de 15% do nosso estoque total, que eu acho que é um percentual muito saudável em relação ao mercado. Então a gente está sempre muito atento ao estoque de pronto e até salientar, né, que como a gente fala em VGV, existe até uma concentração, né, Roberval, em 2 empreendimentos aqui em relação ao VGV, que é o Figueira Leopoldo, que nós temos 12 unidades que perfaz 230 milhões de reais, e o W Residence, que são tickets mais altos. Então, se a gente realmente tem um estoque baixo de pronto,
e a gente quer preservar o estoque baixo de pronto para ter um custo de carrego menor. Então a gente continua aí batalhando muito para deixar esse estoque cada vez mais baixo. Em relação à entrega, nós não tivemos entrega no primeiro trimestre desse ano, fazendo com que a gente tivesse uma diminuição em relação aos repasses no trimestre. Então nós tivemos uma queda aí em relação ao ano passado de 42% e em relação ao quarto trimestre de 35%, mas fazendo um trabalho muito forte também para diminuir sempre o período, o tempo para o repasse. Um trabalho muito forte que a equipe do Roberval faz aqui, com a falta de entrega no trimestre. Já era previsível que tivesse uma queda, mas a gente está trabalhando bastante aqui para repassar da maneira mais rápida possível. E fazendo aqui uma radiografia em relação aos 18 empreendimentos que nós temos em construção. Então, em 2026, nós temos ainda a entrega de 3 empreendimentos, para que vão acontecer no segundo semestre desse ano. Depois nós temos 4 empreendimentos para 2027, 7 para 2028, 3 para 2029 e 2030 com um empreendimento até agora, fora o que a gente ainda tem para lançar no ano. Da minha parte é isso. Volto depois para as perguntas. Queria passar de novo para o Roberval Toffoli. Obrigado, Marcelo. Passando agora para o slide 14, que apresenta a receita líquida e o lucro e margem da companhia. No primeiro trimestre de 2026, a receita operacional líquida ela totalizou 347 milhões, que representa um crescimento de 16% em relação ao primeiro TRI de 25 e de 11% frente ao quarto trimestre de 25. Esse desempenho lhe reflete principalmente as mudanças no mix de vendas entre os períodos, sendo que no trimestre 21% das vendas corresponderam a unidades de lançamento, enquanto 55% vieram de unidades em construção e 24% de unidades prontas. Em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, observamos uma maior participação das vendas de unidades em construção, o que impacta diretamente a dinâmica de reconhecimento da receita da companhia. Vale lembrar que, em função da metodologia POC, adotada pela Elbor, a receita é reconhecida de acordo com o avanço físico das obras. Dessa forma, alterações no perfil dos produtos vendidos e no estágio dos empreendimentos acabam influenciando o ritmo de reconhecimento contábil da receita ao longo dos trimestres. O lucro bruto atingiu 100 milhões no trimestre, crescimento de 6% na comparação anual e frente ao trimestre anterior. A margem bruta encerrou o período em 28,8%. Passando agora para o slide 15, destacamos a evolução da receita apropriada, indicador importante para a visibilidade e resultados futuros da companhia. Ao final do primeiro trimestre de 26, a receita de vendas a apropriar totalizou 737 milhões, representando um crescimento de 54,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço reflete principalmente o bom desempenho comercial dos lançamentos realizados nos últimos trimestres. A margem bruta a apropriar encerrou o trimestre em 29,3%, patamar que continua refletindo a qualidade das receitas futuras da companhia e a manutenção de níveis saudáveis de rentabilidade para os empreendimentos. Agora, no slide 16, apresentamos a evolução das despesas gerais administrativas e comerciais, refletindo o foco contínuo da Elbor em eficiência operacional e disciplina na gestão de custos. No primeiro trimestre de 2026, as despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação e amortização,
totalizaram 25 milhões de reais, representando uma redução de 11% em relação ao primeiro trimestre de 25 e de 10% frente ao quarto trimestre de 25. Esse desempenho reflete principalmente a redução das despesas com pessoal, em linha com uma estrutura organizacional mais enxuta em 2026, incluindo a diretoria, gerando impactos positivos em salários, benefícios e participação nos resultados. Além disso, concluímos a renegociação do plano de saúde corporativo, que trouxe redução aproximada de 10% no custo individual dos beneficiários. Já as despesas comerciais totalizaram 20 milhões no trimestre, apresentando redução de 20% em relação ao primeiro TRI de 25 e 18% frente ao quarto TRI de 25. A redução acompanha o menor volume de comissões de vendas, em linha com a dinâmica comercial do período, além da diminuição dos gastos com publicidade e propaganda, refletindo o menor volume de lançamentos quando comparado aos períodos anteriores. De forma geral, seguimos avançando na captura de eficiência operacional, preservando a capacidade comercial da companhia e mantendo uma estrutura adequada para suportar o crescimento sustentável das operações. Passando agora para o slide 17, apresentamos o lucro líquido da companhia no trimestre. Como reflexo dos fatores operacionais e financeiros comentados anteriormente e pelas despesas financeiras do trimestre, a Elbor encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um lucro líquido consolidado de 24,2 milhões. Já o lucro líquido da controladora totalizou 2 milhões no período. Agora, no slide 18, apresentamos a evolução do endividamento da companhia e da posição de liquidez ao final do trimestre. Encerramos o primeiro trimestre de 2026 com dívida bruta consolidada totalizando 1,9 bilhões de reais, representando um aumento de 4,9% em relação ao final de 25. As disponibilidades encerraram o trimestre em 288 milhões, resultando em uma dívida líquida de 1,7 bilhão, equivalente a 59% do patrimônio líquido consolidado. Passando agora para o slide 19, vamos comentar a movimentação de caixa do trimestre. No primeiro trimestre de 26, registramos um consumo de caixa de 54 milhões na visão consolidada. Esse desempenho foi impactado principalmente pelo pagamento de despesas financeiras, pelos desembolsos relacionados aos terrenos dos projetos Pátio Klabin e Sempre Toshiba, além dos investimentos em obras de empreendimentos que ainda não atingiram os gatilhos necessários para a liberação dos financiamentos da produção, como os projetos Rava e Clube Pátio São Bernardo. Por outro lado, as SPS não consolidadas apresentaram geração de caixa de 16,5 milhões no período, impulsionada principalmente pelos repasses do empreendimento Reserva Caminhos da Lapa. Dessa forma, considerando conjuntamente as operações consolidadas e não consolidadas, o trimestre encerrou com um consumo de caixa de 37,5 milhões. Para concluir agora a nossa apresentação, gostaria de reforçar alguns pontos. Seguimos com uma gestão comercial ativa, adotando estratégias específicas para cada tipo de produtos. Continuamos também avançando na administração eficiente no nosso Land Bank, priorizando oportunidades com maior potencial de retorno e avaliando a monetização de terrenos que não fazem parte da estratégia de longo prazo da companhia. No campo operacional, seguimos demonstrando capacidade de execução com a entrega de 5 empreendimentos que juntos somam um VGV total de 1,2 bilhões de reais.
Além disso, nossa estratégia de lançamentos seletivos, com projetos localizados em regiões estratégicas da Grande São Paulo e Mogi das Cruzes, alinhado às oportunidades mais atrativas do mercado imobiliário. Por fim, seguimos comprometidos com a disciplina na gestão de custos, no controle da alavancagem e buscando equilíbrio entre crescimento, geração de caixa e sustentabilidade financeira no longo prazo. Com isso, encerramos aqui a nossa apresentação e abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem do Herman Lee, Bradesco BBI. Bom dia, obrigada pelo espaço. O evento de vendas Soel Bortem gerou um VGV líquido de 83 milhões em março. As condições de venda nesses eventos são as mesmas das vendas normais ou envolvem descontos que podem pressionar a margem? Podemos esperar mais eventos como este ao longo do ano? Oi, Herman, aqui é o Marcelo. Primeiro, agradecer a sua pergunta, te dizer que sim, que esse ano a gente espera ainda ter a oportunidade de fazer um Soel Bortem, que é o maior evento de venda de estoque do Brasil, com absoluta certeza. Desde 2015, a gente levando para o Brasil inteiro esse evento, que é um sucesso absoluto, já consolidado tanto com o corpo de vendas como os nossos clientes. E a primeira pergunta que você fez, a gente não dá desconto nada a mais do que a gente pratica normalmente nos nossos estandes, nos nossos pontos de vendas, tá? O que a gente faz é um envelopamento de oportunidades, muitas delas até por escassez de oferta em determinados produtos que já estão acabando, finais, andares. Conseguimos sempre condições especiais, principalmente o nosso grande parceiro que é o Bradesco, com condições de taxa, de entrada a menor entrada em empreendimentos prontos, podendo financiar um valor maior, no maior número de meses. A gente dá 6 meses de condomínio, então existe toda uma condição especial para o cliente, mas não trabalhamos com desconto efetivamente para que dê essa liquidez. Mas esperamos sim poder fazer pelo menos mais 1 ou 2 eventos ainda esse ano. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A, digitar seu nome e companhia. Lembrando que para fazer pergunta, basta clicar no campo Q&A seguido do seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem da Juliana Veiga, Itaú BBA. Tenho 2 perguntas. A primeira: sobre as despesas com vendas, vimos nesse trimestre maior diluição dessas despesas em relação à receita líquida da companhia, mais próximo de 6% em comparação ao patamar médio histórico entre 7,5% e 8%. Teve algum efeito one-off? Devemos esperar este nível para frente? Qual o nome? Juliana Veiga. Juliana, tudo bem? É o Marcelo. Juliana, eu acho que o que se explica é que nós tivemos um número menor de vendas no trimestre, então efetivamente a gente acaba tendo menos despesa em relação à venda. Eu acho que isso fica muito pautado com que tamanho nós vamos ter nos próximos trimestres. Acho que é uma coisa que fica enquadrada, né, Roberval? Sim, eu acredito que a gente vai manter os mesmos níveis aí em comparação com a receita. O que houve mesmo nesse trimestre foi uma queda no volume de vendas, que gerou a redução das despesas comerciais.
Ok, tem uma outra pergunta? Tem uma outra pergunta da Juliana. Queria entender mais a visão da companhia hoje sobre a demanda na cidade de São Paulo, considerando o elevado nível de estoque na cidade. Você já vê reflexo disso no comportamento do consumidor, principalmente para o luxo? Vem o aumento do INCC impactando diretamente a demanda? Eu acho o seguinte, primeiro, São Paulo é um país, né? Então a gente tem um mercado muito grande, sem dúvida nenhuma. A oferta vem aumentando. Como eu disse, a nossa oferta de prontos, nosso estoque de prontos, ele é baixo e a gente quer trabalhar muito para que ele continue. Como disse o Roberval, para isso também nós temos que ser muito assertivo em relação aos lançamentos, para que a gente possa obter a maior velocidade possível e depois ter uma velocidade cruzeiro. No segmento de alto luxo, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um aumento de oferta, porque, só para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, tudo que se lançava na cidade de São Paulo, nós tínhamos apenas 2% de lançamento de empreendimentos com metragem acima de 150 metros. Então, nos últimos 2 anos, nós tivemos, sim, uma oferta maior, porque a gente já tinha uma demanda, não sei se reprimida, mas já tinha uma demanda boa para o mercado. Então, eu acho que tudo está muito equilibrado, a gente enxerga as coisas tanto como macroeconomia, esperando queda de juros, mas em relação ao mercado, estudando bastante como as coisas estão acontecendo. Eu acho que uma das vantagens da Elba é que a gente não é nichada num segmento. A gente tem uma flexibilidade, tanto em relação à localização na cidade de São Paulo, como segmento. A gente sai de estúdios de 25 metros e vamos para apartamento de 500 metros quadrados. Então, eu acho que isso não deixa a gente sofrer tanto em relação à concentração em um único produto. E também, a gente tem uma grande válvula de escape, né, Roberval, que é a nossa cidade de Mogi das Cruzes, onde hoje eu acho que pelo menos de 25% a 30% do faturamento que nós vamos fazer no ano vem daqui, que a gente é líder de mercado, conseguimos fazer os nossos empreendimentos acontecerem, tem uma velocidade forte, com uma margem boa, né? Então eu acho que isso ajuda bastante. Só complementando, Juliana, eu entendi o que você comentou sobre a despesa comercial, é que a gente teve 2 efeitos no trimestre. A gente teve um reconhecimento de receita maior por conta do mix dos projetos e a gente teve um volume de despesa comercial menor, por isso que esse percentual ficou reduzido. Então, eu acho que é por isso que dessa sua dúvida, mas eu acredito que a gente pode considerar os níveis de percentuais anteriores, porque esse trimestre especificamente ele teve esse efeito, né? Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor clique no ícone Q&A seguido do seu nome e companhia. A nossa próxima pergunta vem do Francisco Silveira, Darwin Inversiones. Poderiam comentar, por favor, os distratos com nível alto? Oi, Francisco, é o Roberval, tudo bem? Assim, a gente teve um nível maior de distratos nesse TRI, muito em consequência das entregas que a gente teve dos empreendimentos no final do ano, tá? É natural que de 10% a 15% do empreendimento, quando você faz a entrega, realmente acontece o distrato por conta de uma série de fatores, falta de enquadramento de renda, esse tipo de coisa, né? Então, eu te diria que está dentro de um nível normal, atrelado ao volume de entregas que a gente teve no final do ano. E só uma informação adicional é que a gente, aí o Marcelo pode até complementar, a gente tem uma equipe de vendas aqui, uma célula dentro da área de vendas extremamente focada em revender
essas unidades destratadas. Então, eu te diria que quase 100% das unidades que a gente destrata no trimestre, elas são prontamente revendidas dentro do próprio TRI, tá? É exatamente isso, Roberval. Francisco, eu acho que o Roberval colocou muito bem. A concentração maior de distrato é na hora do repasse. A gente faz um diagnóstico. Você lançou um empreendimento há 3 anos atrás, tudo era diferente. Nós não estávamos com taxa de juros quase a 15%. Então, existe até um desenquadramento natural. Agora, como os empreendimentos também estão bem vendidos, isso que o Roberval falou, muitos desses empreendimentos nós não temos nem mais estoque. Então, quando começa a ter o desenquadramento, a equipe nossa interna já entra atuando e ofertando essa unidade. Então, muitas vezes a gente consegue fazer o distrato e a venda já gradativamente uma após a outra. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, esse distrato praticamente já não tem mais estoque. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberval para que faça as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer pela participação de todos. Muito obrigado. A videoconferência da Elbor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.